Uma maldição é um desejo de que algo ruim aconteça a algo ou a alguém. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Maldição. Maldição já dá para perceber logo pela palavra em si que é algo ruim, que não pode ser feito nem por você, nem por mim, deliberadamente em tempo algum. Não podemos cometer esse erro, que pode se voltar contra nós mesmos. Então, é preciso entender isso hoje, para que possamos nos conscientizar de que não podemos amaldiçoar ninguém em tempo algum. Esse é o objetivo desse vídeo aqui, falar sobre essa questão, falar contra isso, para conscientizar as pessoas de que isso não deve ser feito em tempo algum. Então, para falar sobre isso, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para a nossa compreensão a respeito disso. Para que tanto você como eu agora possamos ter essa noção exata de que não devemos amaldiçoar, e sim apenas abençoar. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 4º livro de Moisés, chamado Números, capítulo 23, versículo 8. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, só nessa primeira parte do versículo aqui que diz assim, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Se você tentar amaldiçoar alguém a quem Deus não amaldiçoou, a sua maldição não vai fazer efeito nenhum na vida daquela pessoa. É isso que precisamos entender. Então, quando alguém é chamado para amaldiçoar alguém, seja quem for, se aquela pessoa, alvo da maldição lançada, se Deus não amaldiçoou aquela pessoa, a maldição que alguém lançou sobre ela não vai surtir efeito algum. Deus não vai permitir que isso aconteça em tempo algum. Ele vai bloquear, ele vai anular o efeito da maldição sobre aquela pessoa. É isso que esse texto está querendo dizer aqui, ó. Ele diz aqui, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Nenhum ser humano, em tempo algum, pode fazer isso acontecer. Então, isso tem que nos esclarecer a respeito disso, para que ninguém, em tempo algum mais, possa tomar essa atitude contra outra pessoa. Então, esse é o texto que eu queria ler. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 33. Deixa eu achar aqui, Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículos 33. Onde está escrito assim, ó: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Então, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, ou seja, habita na casa do ímpio, ou daquele que pratica perversidade, iniquidade, abominações e pecados também. Daquela pessoa que não quer saber de Deus em tempo algum. Então, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Então, a morada dos justos, ele abençoa. Porque existem pessoas hoje que elas se propõem a ser justas. Em todo o tempo. Elas não dão lugar para a perversidade. Elas apenas praticam coisas justas, tanto diante de Deus como diante dos homens. Elas são irrepreensíveis nessa questão. E por isso tem vida exemplar, tem vida honrada, tem vida que ninguém em tempo algum possa dizer alguma indignidade sobre eles, ou sobre ele, porque ele é justo. E isso é algo simples de se fazer.
O complicado é tomar atitudes perversas para a qual a maldição acontece às vezes de quem anda nessa perversidade aí. Então isso é ruim demais. Não é recomendado para ninguém. Porque se isso acontecer, a maldição do Senhor vai habitar na casa do perverso. E as consequências disso na casa dessa pessoa são terríveis demais. Essa é a realidade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão. Agora capítulo 20, versículo 20. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. O rei sábio, joelha... Não, peraí. Provérbios de Salomão, capítulo 20, versículo 20. Eu estava lendo outro, estava lendo mais lá na frente. Eu errei aqui, vamos lá. Está escrito assim, ó. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, a má consequência terrível para aquele que deliberadamente amaldiçoa a seu pai e a sua mãe, essa pessoa, ela terá a sua lâmpada apagada nas mais densas trevas. Ela vai andar em trevas, sem enxergar nada. Ela vai tropeçar em muitas coisas, vai cair, vai esbarrar em uma pedra, em algum galho, ou, enfim, vai se machucar, porque anda em densas trevas, porque amaldiçoou a seu pai e a sua mãe. E isso não fica impune. Então esse provérbio é bem realista a respeito disso. Vou até ler aqui de novo, ó. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. É terrível demais andar nessas condições. É terrível demais viver nessas condições. Sem enxergar nada. São densas trevas. Que você não consegue enxergar nem um palmo diante do seu nariz. Quem dirá uma longa distância. Então, isso é ruim demais. É mais um provérbio para que a pessoa se conscientize de que esse negócio de amaldiçoar pai e mãe é algo totalmente errado, que não deve ser feito por ninguém em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora capítulo 26. Provérbios de Salomão, capítulo 26, versículo 2. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, qualquer pessoa que lançar uma maldição sem causa, sem objetivo, sem uma finalidade, ela não se cumpre em ninguém. Vai ser inútil, vai ser à toa. Você vai perder o seu tempo. Então, esse provérbio aqui é bem esclarecedor a esse respeito. Porque ele diz aqui, ó. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre em ninguém ou em alguma coisa, em tempo algum. Esse provérbio também é bem realista a respeito disso. Mais um provérbio para analisarmos que esse negócio de amaldiçoar não é algo bom para ninguém em tempo algum fazer. Então, pare com essa intenção de querer amaldiçoar alguém. Não cometa esse erro em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Então, se não devemos amaldiçoar alguém, o que devemos fazer é apenas abençoar as pessoas. Então, esse texto vai falar sobre isso aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo
14, onde está escrito assim, ó. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, o que você deve fazer não é amaldiçoar a quem te persegue. Pelo contrário, você tem que abençoar aquele que te persegue. Tem que sair de sua boca palavras abençoadoras contra aquele que te persegue. Essa é a atitude prudente de quem quer fazer o bem, apesar dessa pessoa estar te perseguindo. Não retribua o mal por mal, mas sim o bem. E o bem é abençoar essa pessoa, para que ela seja abençoada. Mesmo que ela te persiga, você tem que tomar essa atitude, porque é isso que deve ser feito por uma pessoa que tem prudência na vida. Então ele diz aqui, ó. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então não amaldiçoe quem te persegue, sim abençoe. Esse é o seu objetivo de todo ser humano consciente. Então eu espero que essa palavra, dessa mensagem aqui que eu li aqui, possa edificar a sua vida nesse sentido. Para que você aprenda mesmo a abençoar as pessoas e parar de amaldiçoar. Porque quem amaldiçoa vai sofrer consequências, mas aquele que abençoa, essa pessoa será abençoada por Deus também. Então, essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.